Papai, aquela mendiga na rua é igual à mamãe, disse o menino ao seu pai. O milionário, intrigado, virou-se para olhar e ficou completamente chocado. A mulher era idêntica à sua falecida esposa. Mas como aquilo era possível? Sua esposa havia morrido há cerca de 2 anos. Esta história real vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre coincidências e destino. Se você acredita em sinais do universo, precisa assistir até o final. A viagem para Curitiba tinha começado cedo naquela manhã de sábado. Roberto gostava de dirigir quando o tempo estava bom e a estrada livre. O carro deslizava suavemente no asfalto e ele aproveitava o silêncio. Apenas com o som ambiente do GPS e a respiração tranquila do filho no banco de trás. Enzo, com seus 8 anos, estava entretido com um joguinho no tablet, mas de vez em quando olhava pela janela com curiosidade típica de criança. Era a primeira vez que ele viajava sozinho com o pai desde a morte da mãe, Carla. Ainda era difícil para ambos, mas Roberto achava que essa viagem de negócios poderia ajudá-los a se distrair e se reconectar. Eles pararam para abastecer num posto de beira de estrada, daqueles mais antigos que também vendem pão de queijo e café forte no balcão. Enzo pediu para esticar as pernas e Roberto permitiu. O menino desceu do carro e ficou andando próximo ao veículo, observando tudo com aquele olhar atento de criança que vê o mundo como um quebra-cabeça gigante. Foi nesse momento que tudo mudou. Papai! Enzo falou baixinho, puxando a camiseta, do pai com força. Papai, olha ali! Roberto estava guardando a carteira no bolso e nem deu atenção imediata. Que foi, filho? Aquela mulher, ela é igual à mamãe. O coração de Roberto travou. Ele virou o rosto devagar sem entender direito o que o filho estava falando. Olhou na direção que o menino apontava. Estava próxima a uma árvore, sentada na calçada, encostada num muro de cimento descascado. Uma mulher com o cabelo desgrenhado, meio sujo, preso num coque improvisado. As roupas rasgadas, escuras de sujeira. Mas o rosto... Roberto não acreditou no que viu. Ele sentiu as pernas falharem. A mente correu para 2 anos atrás, quando segurou a mão da esposa no hospital nos últimos dias de vida dela. Lembrou do rosto de Carla, pálido, mas ainda lindo. A mulher que estava ali sentada parecia ter saído daquela lembrança direto para a calçada daquele posto. Não pode ser, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para Enzo. Chegou mais perto do carro, se inclinando para enxergar melhor. A mulher nem olhou para ele. Estava com os olhos perdidos, mexendo num pedaço de pão seco, como se nem notasse o mundo ao redor. É a mamãe, né, pai? Enzo perguntou com os olhos arregalados. Roberto não sabia o que responder. O rosto era o mesmo, as feições, o jeito que ela movia as mãos, até o formato da boca. Era idêntico. Ele fechou os olhos, abriu de novo, achando que estava imaginando coisas. Mas não estava. Ela estava ali, de verdade. Ele saiu do carro devagar, como se tivesse medo de que qualquer movimento rápido espantasse aquela visão. Deu alguns passos. O coração batia descompassado. Não sabia se estava enlouquecendo ou se o mundo estava fazendo uma brincadeira cruel com ele. Com licença, ele falou, tentando chamar a atenção da mulher. Ela levantou o rosto na direção dele. Roberto congelou. Os olhos dela. Era como se estivesse olhando nos olhos da esposa de novo. Mas tinha algo diferente também. Um vazio, uma tristeza antiga, profunda, que nem o tempo conseguiu esconder. Você... Ele começou, mas ela desviou o olhar, desconfiada. Não tenho nada, moço. Só tô quieta aqui, disse ela com voz rouca, mas ainda assim familiar. Roberto ficou sem reação. Tentou pensar em algo para dizer, mas as palavras sumiram. Quis perguntar se ela se lembrava dele, quis perguntar o nome dela, mas nada saiu. Era como se a cabeça tivesse travado. A mulher se levantou segurando um saco plástico com alguns pedaços de comida. Olhou em volta e começou a andar, como se quisesse sair dali o mais rápido possível. Espera, por favor. Roberto deu um passo na direção dela. Ela parou, mas não se virou. Ficou ali por alguns segundos parada, depois seguiu andando. Roberto ficou olhando até ela desaparecer na esquina, misturada com o resto da cidade. Voltou para o carro completamente atordoado. Enzo estava quieto no banco de trás, esperando alguma explicação.
Roberto entrou no carro, ligou o motor, mas não deu a partida. Ficou ali com as mãos no volante, olhando para frente sem enxergar nada. O que aconteceu, pai? Eu não sei, filho. Acho que a gente viu um fantasma, mas não era um fantasma. Era real demais para ser. A viagem seguiu, mas o silêncio dentro do carro era completamente diferente. Roberto tentava juntar as peças na cabeça, mas nenhuma encaixava. Como alguém podia ter aquele rosto? Como alguém podia parecer tanto com alguém que já morreu? E por que aquilo mexia tanto com ele? Horas depois, já em Curitiba, Roberto ainda estava em outro mundo. O rosto da mulher não saía da sua cabeça. Ele sonhou com aquilo durante a noite. Acordou suando, com a imagem dela estampada nos olhos fechados. Ele precisava saber quem era aquela mulher e por que ela parecia tanto com sua esposa. A partir dali, a viagem mudou completamente de sentido. Já não era sobre negócios nem sobre distrair o filho. Agora era sobre um mistério que ele não sabia se estava pronto para descobrir, mas não tinha mais volta. Ele ia atrás da verdade. Roberto não conseguiu dormir direito naquela noite. Virava de um lado para o outro na cama do hotel, com a imagem daquela mulher grudada na cabeça, como se fosse um filme que não parava de repetir. O rosto, o jeito de olhar, até a forma como ela respirava. Era igual, mas não podia ser. Ele viu a esposa morrer. A doença foi cruel. Não dava para esquecer aquilo. E mesmo assim, ali estava ela. Na manhã seguinte, saiu do quarto sem fazer barulho, deixando Enzo dormindo. Nem tomou café. Só queria voltar até o posto. Precisava ter certeza do que viu, ou do que achou que viu. O caminho parecia mais longo, dessa vez. O coração batia rápido, a cabeça cheia de perguntas. Tinha medo de estar ficando maluco. Quando chegou, a calçada estava vazia. Ele procurou com os olhos cada canto. Nada. Foi até a lanchonete do posto e perguntou ao frentista se lembrava de uma mulher que ficava por ali na calçada. O rapaz respondeu que sim, que às vezes ela aparecia por lá pedindo restos de comida, mas que ninguém sabia o nome dela. Ela só aparece e some do nada, como um gato de rua, disse. Aquilo só aumentou a angústia, que já estava apertando no peito de Roberto. Voltou para o carro e ficou parado ali por mais de 1 hora, esperando, observando, pensando. Tudo parecia surreal. Se não fosse Enzo ter visto também, ele teria certeza de que estava tendo uma crise. Mas o filho viu e falou. Não foi só coisa da cabeça dele. A lembrança da esposa voltou com força. Lembrou do cheiro dela, do toque, das últimas palavras. Lembrou do dia que ela contou que o câncer tinha voltado e não tinha mais o que fazer. Foi a pior notícia da vida dele. Lembrou do enterro, dos olhares cheios de pena, do Enzo agarrado, na perna dele sem entender nada. E agora do nada aparece alguém com o mesmo rosto. Era demais. A cabeça começou a doer. Era como se estivesse num pesadelo que não acabava. Precisava se acalmar. Pensou em voltar para o hotel, fingir que nada aconteceu, mas sabia que não ia conseguir. Aquela mulher era real, e ele precisava encontrá-la de novo, nem que fosse para ter certeza de que não era quem ele achava. Na tarde daquele mesmo dia, Roberto voltou ao mesmo lugar com uma mochila. Tinha um cobertor limpo, uma garrafa de água, alguns sanduíches e um casaco. Deixou tudo num cantinho da calçada, num banco de concreto perto da árvore onde ela havia estado. Sentou ali e ficou, esperando. Tentava pensar em como ia falar com ela se ela aparecesse. Não podia assustar. Não podia chegar perguntando sobre a esposa morta. Passou um tempo, o sol já estava se escondendo. Quando ele estava quase desistindo, viu alguém dobrando a esquina. Era ela? Andava devagar, olhando para o chão, como quem já tinha sido rejeitada tantas vezes que nem esperava mais nada da vida. Roberto ficou imóvel. O coração disparou. A mulher chegou perto da árvore e notou a mochila. Olhou para os lados. Viu ele ali sentado. Os dois se encararam por alguns segundos. Ela parecia desconfiada, mas não saiu correndo nem disse nada. Só ficou ali em pé, meio travada. Roberto levantou devagar, com calma. Oi, falou com a voz baixa, tentando parecer tranquilo. Ela continuou olhando, mas não respondeu. Eu trouxe umas coisas. Tá frio. E achei que talvez você pudesse precisar. Ela deu um passo para trás. Eu não peço nada,
disse num tom seco. Eu... sei, não é isso, eu só... Ele respirou fundo. Meu nome é Roberto, só quero ajudar. Ela olhou para a mochila e depois de novo para ele. Por quê? Roberto não soube o que dizer. Como explicar que ela tinha o rosto da mulher que ele amou, mais do que tudo? Como contar isso sem parecer um maluco? Porque você me lembra alguém muito importante. Ela arqueou a sobrancelha, parecendo confusa. Eu não conheço você. Eu sei, mas eu queria... Posso te fazer uma pergunta? Ela ficou em silêncio por um tempo e depois assentiu com a cabeça, sem responder de verdade. Qual o seu nome? A mulher hesitou. Olhou para o chão, demorou para responder. Ana. Roberto sentiu um arrepio subir pelas costas. A esposa se chamava Carla. Nunca tinham falado de irmãs. Ela mesma dizia que era filha única. Mas aquele nome, Ana, parecia ter um peso, como se pertencesse a uma história enterrada há muito tempo. Ana, você já morou em orfanato? Ela ficou pálida, engoliu seco. Como você sabe disso? Roberto quase não acreditou. Tudo começou a se encaixar, mas ao mesmo tempo ficava mais confuso. Sentou de novo no banco, passou as mãos no rosto. Eu não sei o que está acontecendo, confessou. Mas você parece muito com alguém que eu perdi. Ela se sentou devagar, ainda sem encostar nele. Abriu a mochila e tirou o cobertor. Não disse mais nada. Roberto olhou para ela com atenção. Não era só aparência. Tinha algo ali, uma conexão que ele não conseguia explicar. E naquele momento, ele soube que não podia deixar aquilo passar. Precisava descobrir quem era Ana e por que ela tinha aquele rosto. Roberto não contou para ninguém o que estava fazendo. Nem para Enzo, nem para os funcionários da empresa, nem para os sogros, nem para a terapeuta que ele tinha começado a ver depois da morte da esposa. Guardou tudo para si. Sentia que se dividisse isso com alguém, ia parecer doido. Quem ia acreditar que ele encontrou uma mulher idêntica à esposa morta há 2 anos, vivendo na rua com outro nome? Então decidiu agir sozinho. Queria provas. Queria entender quem era Ana antes de envolver qualquer pessoa. No dia seguinte ao segundo encontro com ela, voltou para São Paulo de carro. Inventou para o filho que precisava resolver um assunto do trabalho e que voltaria logo. Enzo ficou com uma babá de confiança no hotel. Roberto odiava deixar o filho sozinho, mas precisava desse tempo. Na estrada já ligou para um número que não usava havia anos. Era de um detetive particular chamado Marcelo. Cara discreto, que já tinha feito alguns serviços para ele no passado. Confiança total. No telefone foi direto. Preciso que você descubra tudo o que conseguir sobre uma mulher chamada Ana. Vive em Curitiba, nas ruas. Idade aproximada, 30 e poucos anos. Sem documentos, quase nada além disso. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. Complicado, mas possível. Alguma foto? Roberto tinha uma. Tinha tirado escondido quando ela estava distraída, comendo o sanduíche que ele deixou. Enviou ali mesmo no WhatsApp. Comece por essa imagem. Quero saber de onde ela veio, onde já esteve, se já foi registrada em algum abrigo, hospital ou qualquer lugar. Tá, vai levar uns dias, mas te dou notícias assim que souber de algo. Obrigado, Marcelo. E, por favor, sigilo total. Pode deixar. Roberto desligou e encostou a cabeça no volante. Sentia como se tivesse se metendo num buraco. Sem fundo, mas não conseguia evitar. Tinha algo ali que puxava ele com força. Não era só pela aparência dela. Era uma sensação. Um pressentimento esquisito que dizia que aquilo era importante. Muito mais do que ele ainda conseguia entender. Chegando em São Paulo, foi direto para a casa dos sogros. Disse que queria ver algumas fotos antigas de Carla. Justificou dizendo que estava com saudade, que queria mostrar para Enzo depois. A sogra o levou até um quartinho nos fundos, onde guardava álbuns de família e caixas de lembranças. Enquanto folheava as fotos, reparava em cada detalhe. Procurava pistas, pessoas ao redor, amigos, rostos repetidos, mas nada. Carla era filha única. Pelo menos era isso que sempre disseram. Você lembra se a Carla tinha alguma amiga de infância que era muito parecida com ela? Perguntou fingindo desinteresse. A sogra franziu a testa. Não, nunca reparei nisso. Por quê? Roberto disfarçou. Não.
É que vi uma mulher na rua em Curitiba e juro que ela parecia muito com a Carla. Fiquei assustado. A sogra parou por um segundo. Parecida como? Igual a cara dela? Ela riu nervosa. Às vezes a gente vê o que quer ver, Roberto. A dor engana a gente. Ele não respondeu. Só sorriu sem graça e continuou mexendo nos álbuns. Voltou para Curitiba no dia seguinte, direto para o hotel. Enzo correu para abraçar o pai, mas logo percebeu que ele estava distante. Roberto tentou disfarçar, saiu para dar uma volta no fim da tarde e foi até o local onde tinha encontrado Ana. Dessa vez, ela não apareceu. Passou os dias seguintes tentando manter a rotina com o filho, enquanto esperava notícias do detetive. A cabeça não parava. À noite, ficava olhando para o teto criando 1000 teorias. E se Carla tivesse tido uma irmã e ninguém sabia? E se Ana fosse essa irmã? E se ela soubesse e escondeu isso? Na quinta-feira à tarde, o telefone tocou. Era Marcelo. Descobri algumas coisas. Nada concreto ainda, mas temos um fio. Roberto se isolou no banheiro do quarto para atender com calma. Manda. Essa mulher passou por um hospital público em Curitiba há uns 4 anos. Foi atendida por causa de uma infecção. Deu o nome de Ana sem sobrenome. Disse que não tinha família, nenhum documento. Os registros são escassos, mas uma das enfermeiras preencheu que ela parecia ter fugido de uma instituição antes disso. Roberto se endireitou. Instituição, tipo abrigo? É, mais ou menos, tipo casa de acolhimento para jovens em situação de abandono. Mas o lugar fechou faz tempo. Só restou o nome de uma assistente social, Lúcia Santos. Já tô tentando. Contato. Roberto desligou o telefone com a cabeça girando. Um abrigo, uma assistente social, um nome. Era mais do que ele esperava. Passou o resto do dia com Enzo, mas por dentro já estava em outro lugar. Sabia que esse tal abrigo podia ter a resposta que ele tanto procurava. No fim da noite, recebeu mais uma mensagem de Marcelo. Achei a Lúcia. Ela topa conversar. Tá em Curitiba ainda, te passo o endereço amanhã cedo. Roberto respondeu com obrigado e ficou ali olhando para o celular. Era como se o passado estivesse se abrindo aos poucos e cada nova informação puxasse outra dúvida. Mas uma coisa era certa. Ana tinha uma história e ele precisava ouvir essa história da boca dela ou de quem viveu com ela. Porque aquela mulher não era só alguém parecida com Carla. Ela era uma peça que faltava em algo muito maior. E ele ia até o fim para entender o que era isso. O dia amanheceu nublado em Curitiba. Roberto acordou cedo, mesmo sem dormir direito. A cabeça ainda estava cheia, mas tinha uma missão naquele dia. Encontrar Lúcia Santos, a ex-assistente social, que podia ajudar a montar o quebra-cabeça. Marcelo tinha mandado o endereço. Uma casa simples num bairro afastado, desses que o GPS nem acha direito. Pegou o carro e dirigiu sozinho até lá, sem contar nada para ninguém. Quando chegou, tocou a campainha e esperou. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso e óculos na ponta do nariz, abriu a porta. Olhou com desconfiança. Lúcia? Ele perguntou. Sim. Quem é você? Me chamo Roberto. Um amigo em comum me passou seu contato. É sobre uma mulher chamada Ana. A senhora cuidou dela? O rosto de Lúcia mudou na hora. Deu para ver que o nome trouxe lembranças. Ela abriu a porta devagar. Entra. Vamos conversar direito. Sentaram na cozinha. O cheiro de café preenchia o ambiente. Ela ofereceu uma xícara. Ele aceitou, mas mal tocou. Estava focado. Você disse Ana? Lúcia começou. Você sabe onde ela tá? Acho que sim, vi ela na rua. Ela tá viva. Lúcia fechou os olhos por um instante, respirou fundo. Quando abriu, parecia mais leve. Meu Deus, eu achava que ela tinha morrido. Faz anos que não ouço falar dela. Roberto puxou do bolso uma foto que tinha tirado de Ana e mostrou para Lúcia. Ela olhou emocionada. É ela, sim. Não tem dúvida. Você pode me contar quem ela é? De onde veio? Lúcia cruzou os braços como quem volta no tempo. Eu conheci a Ana quando ela tinha uns 15 anos. Ela vivia num abrigo da prefeitura, um lugar pequeno, com pouca estrutura. Tinha sido deixada lá quando era bebê. Não sabiam nem o sobrenome dela. Colocaram Ana Silva só para ter algo no registro, mas nunca apareceu ninguém procurando por ela. Roberto escutava cada palavra como se fosse a última peça de um enigma.
E ela dizia alguma coisa? Lembrava de alguém? Quase nada. Era muito fechada, mas às vezes tinha um sonho, sabe? Contava que via uma menina parecida com ela, com o mesmo rosto. A gente achava que era coisa da cabeça dela, uma fantasia. Roberto arregalou os olhos. A minha esposa, ela dizia exatamente isso. Tinha sonhos assim. Lúcia olhou para ele surpresa. Como é o nome da sua esposa? Carla. Carla Mendes. Lúcia encostou na mesa. Carla Mendes, isso não faz sentido. Espera. Ela levantou, foi até um armário no fundo da sala e puxou uma caixa de papelão cheia de pastas. Eu guardo algumas coisas antigas, por apego mesmo. Sabia que um dia alguém podia aparecer. Ela começou a folhear os papéis. Depois de alguns minutos, tirou uma folha amarelada. Aqui. Achei. Olha isso. Era uma ficha de acolhimento escrita à mão. Nome: Ana sem sobrenome. Observações: bebê deixado anonimamente na porta da instituição em 1992, sem documento, sem histórico médico. Possivelmente irmã de Carla Mendes, segundo o bilhete deixado, junto ao bebê. Pais alegam dificuldades financeiras. Roberto quase deixou a xícara cair no chão. Como assim? Tinha um bilhete? Sim, era curto. Dizia que não podiam criar duas crianças, que já tinham uma filha chamada Carla e que estavam desesperados. Meu Deus! O mundo parou por alguns segundos. Roberto sentiu o coração batendo na garganta. Era real. Ana era irmã da esposa, irmã gêmea. E ninguém nunca contou nada. Você guardou esse bilhete? Infelizmente não. Foi arquivado pelo abrigo. E quando o local fechou, a maioria dos documentos foi perdida ou jogada fora. Só salvei algumas fichas por lembrança mesmo. Roberto passou as mãos no rosto, tentando entender tudo aquilo. Era muita coisa de uma vez. Só mais uma certeza tomou conta dele naquele momento. Ela tem o direito de saber, disse, quase sem perceber que estava falando em voz alta. Lúcia assentiu. Tem, mas precisa ser com muito cuidado. Ela sempre teve medo. Sentia que era diferente, mas não sabia por quê. Quando fugiu do abrigo, a gente tentou achar ela por anos, mas nunca conseguimos. A cidade é grande demais e ela sumiu. Roberto levantou devagar. Precisava sair dali, respirar, processar. Mas antes virou para Lúcia. Obrigado, de verdade. Você fez mais do que imagina. Ela sorriu com tristeza. Só cuida dela. Ela merece. Roberto saiu da casa, entrou no carro, ligou o motor, mas ficou parado. Não sabia para onde ir. Tudo agora fazia sentido, mas também abria uma nova ferida. Carla nunca soube da irmã, e Ana foi jogada no mundo como se não valesse nada. Era injusto, absurdo. E ele estava no meio disso tudo. Agora voltou para o hotel e encontrou Enzo brincando com os carrinhos no chão. Olhou para o filho e sentiu o coração apertar. Aquele menino merecia saber a verdade também, mas ainda não era a hora. Roberto se trancou no quarto, pegou o celular e olhou para a foto de Ana. Era hora de contar para ela o que descobriu. Mas será que ela estava pronta para saber? Roberto passou a noite em claro. A cada hora que o relógio marcava, ele pensava em Carla, na risada dela, no jeito como mexia no cabelo, nas pequenas manias que ele só percebeu depois que ela partiu. Agora tudo aquilo parecia mais incompleto do que nunca. Faltava uma parte que sempre esteve escondida. Uma irmã. Não era possível que Carla nunca soube. Ou será que soube e nunca contou? E os pais dela? Por que esconderam isso por tanto tempo? E se tivessem contado antes, será que a história de Ana teria sido diferente? Era difícil não se afundar em perguntas. Na manhã seguinte, Roberto decidiu ir até São Paulo de novo. Não podia mais adiar. Precisava olhar nos olhos dos sogros e descobrir o que mais eles esconderam. Pegou a estrada com a cabeça fervendo, os dedos apertando o volante com força. Já tinha ensaiado 1000 vezes o que ia dizer, mas sabia que na hora ia acabar falando do jeito que viesse. Chegou na casa deles no meio da tarde, tocou a campainha. Quem abriu foi a sogra, Dona Regina. Ela deu um leve sorriso, meio surpresa, com a visita. Roberto, tudo bem? Ele forçou um sorriso. Oi, Dona Regina, eu preciso conversar com o seu Francisco.
Ela fez uma cara de quem entendeu que não era uma visita casual. Chamou o marido. Seu Francisco apareceu devagar, apoiado na bengala. Já estava com a saúde fragilizada fazia um tempo, mas o olhar dele ainda era firme. Entra, filho, disse, ele apontando para o sofá da sala. Roberto sentou, olhou para os dois, respirou fundo. Sentiu a garganta seca, mas não enrolou. Eu vou ser direto. Preciso saber se a Carla tinha uma irmã. O silêncio foi imediato. Dona Regina olhou para o marido. Seu Francisco baixou a cabeça. Era como se aquela pergunta tivesse tirado o ar da sala. Por que essa pergunta agora? Ele perguntou a voz baixa. Porque eu conheci uma mulher que é idêntica à Carla. Idêntica. E descobri que ela foi deixada num abrigo com um bilhete dizendo que era irmã de uma menina chamada Carla Mendes, o mesmo nome da sua filha. Isso é coincidência? Dona Regina começou a chorar em silêncio. Seu Francisco fechou os olhos por um instante. Depois respirou fundo. A Carla não sabia. A gente nunca contou para ela. Roberto arregalou os olhos, ficou mudo. A resposta que ele esperava ouvir doía mais do que pensava. Por quê? O velho olhou para o chão por alguns segundos antes de responder. A gente era pobre, muito pobre. Eu trabalhava na feira, tua sogra fazia bico de costureira. Quando descobrimos que ela estava grávida de gêmeas, foi um desespero. Mal tínhamos dinheiro para comer. Não tinha como criar duas crianças. A gente decidiu entregar uma para a adoção. Não foi fácil. Foi a pior escolha da nossa vida, mas parecia a única na época. Dona Regina enxugou as lágrimas com um lenço. Era para ser temporário. A gente pensou que quando melhorasse de vida ia buscar a outra. Mas quando tentamos fazer isso, o orfanato tinha fechado. Ninguém soube dizer para onde ela foi. Roberto sentia um misto de raiva e tristeza. Levantou do sofá, começou a andar pela sala. E por que nunca contaram isso para a Carla? Seu Francisco respondeu com a voz embargada. Vergonha, medo. A gente achou que estava protegendo ela. Depois que ela cresceu, começou a trabalhar, conheceu você, parecia feliz. A gente achou que mexer nisso ia machucar mais do que ajudar. Vocês esconderam da própria filha que ela tinha uma irmã que cresceu sozinha no mundo, que acabou na rua. Dona Regina se encolheu no sofá em silêncio. Seu Francisco ficou com os olhos cheios d'água. A gente errou a vida toda. Mas é tarde demais para voltar atrás. Roberto balançou a cabeça. Não é tarde. A irmã dela está viva e merece saber a verdade. Você está falando sério? Dona Regina finalmente quebrou o silêncio. A irmã da Carla está viva? Roberto assentiu. O nome dela é Ana. Ela vive nas ruas há anos, mas está viva. Eu falei com ela e ela é a cara da Carla, não tem como negar. O casal ficou sem palavras. O silêncio que veio depois era pesado, cheio de tudo o que nunca foi dito. Ela precisa saber que foi amada por vocês, Roberto continuou. Mesmo que vocês não tenham criado ela merece saber que não foi esquecida. Seu Francisco respirou fundo. Você vai levar ela aqui? Roberto pensou um pouco antes de responder. Ainda não sei. Ela está assustada, desconfiada, não confia em ninguém. Precisa de tempo. Dona Regina se levantou, foi até um móvel na sala e pegou uma caixinha, de madeira. Tirou de dentro um par de sapatinhos de bebê guardados em plástico. Esses eram da Carla. Quando ela nasceu, a gente comprou 2 pares. Um ficou com ela, o outro era da irmã. A gente guardou o tempo todo. Roberto olhou para aquilo com um nó na garganta. Pegou os sapatinhos e ficou segurando por alguns segundos sem saber o que dizer. Leva isso para ela. Diz que a mãe dela nunca esqueceu de verdade. Ele saiu da casa com a caixa nas mãos e o coração apertado. A história estava completa agora. Mas isso não tornava tudo mais fácil. Pelo contrário, agora vinha a parte mais difícil. Contar para Ana quem ela realmente era e torcer para que ela quisesse ouvir. Roberto voltou para Curitiba com a cabeça fervendo. Durante todo o caminho de volta, o rosto de Ana não saía da mente dele. Ele olhava pelo retrovisor como se esperasse ver alguma coisa atrás. Mas o que realmente estava mexendo com ele era o que estava dentro. O peso da verdade recém-descoberta deixava o peito apertado. Aquela mulher que ele conheceu por acaso agora tinha um nome.
Uma história e um laço de sangue com a pessoa mais importante da vida dele, Carla. Assim que chegou no hotel, Enzo correu até ele com um desenho na mão. Tinha desenhado o pai, ele mesmo e uma mulher com cabelo bagunçado, sorrindo. É a moça. Da rua, pai. Ela parece com a mamãe. Roberto se ajoelhou, pegou o desenho e sorriu. Quis dizer tanta coisa, mas só conseguiu dar um beijo na testa do filho. Obrigado, filho. Esse desenho vale ouro. Mas não era hora de conversar sobre isso ainda. Enzo não entenderia, nem ele entendia direito. Só sabia que precisava encontrar Ana de novo e contar para ela o que descobriu. Mas como contar para alguém que vive há anos na rua que ela tem uma família? Que foi arrancada da irmã gêmea logo depois de nascer? Que foi rejeitada por um erro que não foi dela? Roberto saiu logo depois do almoço e foi direto para a calçada onde costumava ver Ana. Não tinha certeza se ela estaria lá, mas esperava que sim. Ficou parado perto do ponto de ônibus observando o movimento. Demorou, mas ela apareceu. Ana vinha devagar, como sempre, olhando para o chão, carregando a sacolinha com os restos de comida. Quando viu Roberto, hesitou, parou por uns segundos e depois foi andando de novo, fingindo que não viu. Ele não insistiu. Só caminhou até ela com calma. Oi, Ana. Ela olhou de lado, desconfiada. Achei que tinha desistido. Não, nunca pensei em desistir. Ela sentou na mureta da praça. Roberto fez o mesmo. Ficaram em silêncio por um tempo, até que ele abriu a mochila e tirou a caixinha com os sapatinhos. Isso aqui era da Carla. Ana franziu a testa. Carla? Minha esposa. Ela morreu há 2 anos. Você é igual a ela, mas não é só isso. Eu descobri que ela tinha uma irmã gêmea. E essa irmã é você. Ana riu. Um riso curto sem graça, como se não acreditasse. Você tá brincando com a minha cara. Tô falando sério, Ana. Eu fui até os pais dela, confrontei eles. Eles confessaram. Disseram que quando as duas nasceram, não podiam criar as duas. Deixaram uma num abrigo, você, e criaram a outra, a Carla. Ana ficou em silêncio. Olhava para o chão como se tentasse achar uma resposta ali. As mãos tremiam. Não. Isso não pode ser verdade. Eu sou ninguém. Eu fui deixada no lixo. Eu nem tenho sobrenome. Roberto abriu a caixa, colocou os sapatinhos no colo dela. Eles compraram 2 pares, guardaram o seu esperando um dia reencontrar você. Ela olhou para os sapatinhos como se fosse algo de outro mundo. Os olhos começaram a encher d'água, mas ela segurou firme. Eu não sou essa pessoa que você está dizendo. Eu sou só Ana. Aquela que as pessoas desviam o olhar quando passa. Aquela que pedem para sair das lojas. Mas você não precisa mais viver assim. Ela se levantou de repente. Por que você está fazendo isso? Você me viu na rua, sentiu pena e resolveu inventar que eu sou alguém que eu não sou? É isso? Roberto também se levantou. Não, eu senti algo naquele dia e fui atrás da verdade. E encontrei. Você é parte da história da Carla. Você é parte da minha vida agora. E do Enzo também. Ana respirava fundo, como quem tentava não desabar. Eu não sei o que fazer com isso. Não precisa fazer nada agora. Só deixa eu te mostrar as coisas com calma. Me deixa te ajudar. Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando para os sapatinhos. Eu nem lembro como era quando criança. Só lembro do abrigo e depois da rua. Roberto se aproximou um pouco mais. Mas agora você pode lembrar do que vem depois disso. Pode construir uma nova história. Ana apertou os olhos, como quem não queria chorar. Mas uma lágrima escorreu mesmo. Assim, ela limpou rápido. Eu não confio em ninguém. Todo mundo já me enganou, já me usaram, já me bateram, já fingiram que iam ajudar e depois sumiram. Eu não vou sumir. E se for mentira? Então me deixa provar que é verdade. Ana abaixou a cabeça. Roberto estendeu a mão. Ela não pegou, mas também não saiu correndo. Se eu topar, não quer dizer que eu confio. Só quer dizer que eu tô cansada de fugir. Roberto assentiu. É o bastante por agora. Eles ficaram ali por um tempo, em silêncio de novo. Mas dessa vez o silêncio era outro. Tinha alguma coisa diferente no ar. Um começo, um fiozinho de esperança que começava a se formar no meio da confusão toda. Roberto sabia que não ia ser fácil, que ela tinha marcas que ninguém via. Mas pela primeira vez,
Ela estava deixando ele entrar, nem que fosse só um pouquinho. E isso já era o primeiro passo. Os meses que se seguiram foram de construção lenta, mas constante. Roberto não queria atropelar nada. Sabia que qualquer passo em falso podia fazer Ana recuar. Alugou um pequeno apartamento perto do centro. Um lugar simples, com 2 cômodos, móveis usados, mas tudo limpo e organizado. Isso aqui é seu, ele disse, entregando a chave. Ela segurou como se estivesse pegando fogo. Meu ou seu? Tá no meu nome, mas a casa é sua. Ela entrou e deu uma volta lenta pelo espaço. Tocou os móveis como quem não sabia se podia encostar. Sentou na cama e ficou em silêncio por uns segundos. Depois falou: nunca tive uma cama que fosse só minha, nem quando era criança. Roberto só sorriu. Então aproveita, é o mínimo que você merece. Ana passou a primeira noite lá e dormiu como nunca tinha dormido antes. No dia seguinte, Lúcia ligou para Roberto só para contar que ela não tinha acordado nem com o barulho da obra da rua. Parecia que o corpo dela, pela primeira vez, tinha entendido o que era descansar de verdade. Com o tempo, ela começou a mudar. Primeiro por fora. Cortou o cabelo, comprou umas roupas novas, começou a comer melhor. A pele ganhou cor. Os olhos ficaram menos pesados, e o andar que antes era sempre curvado, agora era mais firme. Mas o que mais mudou foi por dentro. Ana começou a sorrir mais, a fazer piada, a tirar sarro do Roberto do jeito que Carla fazia. E sem perceber, Roberto sorria de volta, como se reencontrasse um pedaço do que perdeu. Mas ao mesmo tempo descobrisse algo novo. Um dia, ele levou Enzo para conhecer o novo apartamento dela. O menino entrou tímido, com um carrinho de brinquedo na mão. Ana se abaixou até ficar da altura dele. Oi, Enzo. Quer ver minha geladeira? Agora ela tem comida de verdade. Tem o quê? Tem leite, tem iogurte, tem biscoito. Então já gostei. Aos poucos os dois criaram uma conexão. Ele contava as histórias da escola, mostrava desenhos, perguntava sobre o passado dela. E ela respondia com paciência, com aquele jeito meio direto, mas sempre com verdade. Vezes chorava no meio da conversa, outras vezes ria, mas nunca fugia. Roberto assistia tudo e sentia uma coisa estranha no peito, uma mistura de alívio, orgulho e medo. Tinha medo de estar se aproximando demais, medo de estar confundindo as coisas. Porque sim, Ana era idêntica à mulher que ele amou mais do que tudo, mas ela não era Carla. Ela era outra coisa, outra pessoa. Uma versão que a vida tratou diferente, mas que agora estava ali, florescendo aos poucos. Naquela semana, Roberto a convidou para jantar num restaurante pequeno, escondido no centro. Um lugar tranquilo, sem frescura, com luz baixa e comida boa. Quando ela chegou, ele ficou sem fala. Estava com uma blusa azul escura, calça jeans nova e o cabelo preso num coque simples. Que foi? Ela perguntou ao ver o olhar dele. Nada, só você tá linda. Ela sorriu meio sem graça. Acho que é a primeira vez que alguém diz isso pra mim sem estar bêbado. Então se acostuma, porque vai ouvir mais. Durante o jantar, conversaram sobre tudo, sobre as coisas simples da vida, sobre música, filmes, o que ela queria fazer dali pra frente. E pela primeira vez, ela falou em futuro. Eu pensei em fazer um curso de manicure. A Lúcia conhece uma moça que ensina e disse que eu tenho jeito. Roberto ficou surpreso. Que ótimo, vai ser incrível para você. Sei lá, ainda tenho medo, mas acho que se eu não tentar agora, não tento nunca mais. Então vai, e eu vou estar do lado. O tempo todo. Ela olhou nos olhos dele, e ali teve um segundo de silêncio que disse mais do que qualquer palavra. Um segundo que Roberto não sabia explicar, mas sentiu que estava entrando em um novo tipo de relação com ela. Não era só cuidado, não era só compaixão. Era algo mais íntimo, mais confuso também. Depois do jantar, ele a deixou em casa. Quando ela foi sair do carro, ele segurou o braço dela de leve. Ana, ela olhou. O que foi? Nada, só queria dizer que eu tô muito feliz por ter te encontrado. Ela sorriu. Aquele sorriso que ela ainda não sabia dar direito, mas que cada vez saía mais natural. Eu também. E desceu do carro.
Roberto ficou ali mais alguns minutos, sozinho, olhando para a frente, o coração apertado. Ele sabia que alguma coisa estava mudando dentro dele. E sabia que aquilo podia virar um problema, ou um novo começo. Mas naquele momento, só queria aproveitar o agora. E você? Acredita que existem coincidências ou tudo na vida tem um propósito? Que o destino às vezes nos coloca exatamente onde precisamos estar? Esta história nos ensina que às vezes as pessoas mais importantes da nossa vida aparecem nos momentos mais inesperados, nos lugares mais improváveis. Roberto estava apenas viajando a trabalho quando o destino colocou Ana no caminho dele. Uma mulher que carregava a face da esposa que ele perdeu, mas que trouxe uma história própria, uma força própria e talvez um amor próprio. Será que Roberto conseguiu encontrar a paz que tanto procurava? Será que Ana finalmente descobriu que merecia ser amada? E o que aconteceu quando os sogros de Roberto conheceram pessoalmente a irmã gêmea da filha que eles entregaram décadas atrás? Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com quem você acha que precisa ver isso. Quantas pessoas você conhece que poderiam se beneficiar desta reflexão sobre segundas chances e propósito? E se ainda não é inscrito no canal, clique no sininho para não perder nenhuma das nossas histórias reais que vão fazer você repensar a vida. Deixe nos comentários: você acredita em sinais do universo? Já passou por alguma coincidência que mudou sua vida? Queremos ler cada história. E já que você chegou até aqui e claramente gosta de histórias que mexem com as emoções, que tal assistir nossa próxima história? O médico que descobriu um segredo terrível sobre sua própria família. Uma história que vai te deixar grudado na tela do começo ao fim. Obrigado por assistir, por fazer parte da nossa comunidade e até a próxima história que vai mudar sua forma de ver o mundo.